Eu estou de volta com a professora Maria Rita Graminha, autora do livro Líderes Inovadores, conversando, lógico, sobre liderança. Professora, outro tópico muito interessante no seu livro é a questão, uma metáfora que a professora explica sobre os arquétipos, sobre as competências. Explique um pouquinho melhor para nós como é essa metáfora. Certo. Eu venho trabalhando na linha de competência já há mais de 10 anos e eu queria passar essa ideia de competência para o meu cliente final, para os líderes que eu trabalho, de uma forma criativa. E aí fui buscar na literatura e achei o Jung com os arquétipos. Cada um dos 12 arquétipos do Jung praticamente corresponde a uma competência de liderança. Então eu selecionei os 10 que estão dentro da linha das 10 competências universais e fiz todo um trabalho, até para fixação, para servir de modelo, para que o líder, na hora que ele se lembre daquele personagem, né, que seria o arquétipo, ele também venha na sua imaginação as características que seriam os indicadores de competência. Então ficou bem interessante, tem dado um resultado bem bacana. Professora, como o líder deve lidar com essas competências? Ele deve se fixar numa competência e a fundo nela? Como deve ser essa relação? Olha, você tem um elenco de competências que te ajuda a tomar suas decisões de liderança. Por exemplo, dessas 10 aí, vou te falar 3 personagens e 3 competências diferentes e como que elas se ajudam, elas conversam entre si. O personagem que abre o caminho das competências é o viajante. O viajante, ele representa a competência, visão sistêmica. Para você começar a atuar como líder, você tem que ter o quê? Uma ampla visão dos detalhes da sua organização, do seu ambiente, mas também uma visão do todo, que a gente chama de visão sistêmica. Essa capacidade que comumente a gente até ilustra isso, passar num lugar, enxergar a floresta, mas também enxergar cada árvore que compõe aquela floresta. Então esse personagem, ele dá a base para o líder começar o caminho da excelência. Mas só a visão sistêmica não vai ajudá-lo a ser um líder excelente. Ele precisa de uma outra competência, e aí eu representei pelo personagem do guerreiro. O guerreiro é o líder que compartilha, porque ninguém vai para a guerra sozinho. Então, inspirado nesse personagem, o profissional na posição de liderança, ele pode buscar nesse arquétipo do guerreiro algumas atitudes, algumas posturas de liderança para o seu dia a dia. Então, ele já tem aí a visão sistêmica, a visão do ambiente, ele já tem uma postura positiva, e aí vem um que eu gosto muito também desse personagem, que é o destrutor, o destruidor. E aí as pessoas falam, mas destruir? Como destruir? Parece uma coisa antagônica? Parece uma coisa assim, até negativa, mas na realidade o personagem, ele dá aquela orientação para o líder para que ele se desapegue de algumas coisas que já não estão mais o ajudando a alcançar resultados. Seria um destruir para reconstruir? Destruir para recompor. Então é aquela competência que dá ao líder a capacidade de se adaptar e promover mudanças. E aí, só para você ver o caminho das competências, como que tem a ver com o personagem. Então, essa ideia da metáfora, ela foi muito bem aceita porque você não esquece da competência. Toda vez que você lembrar de um viajante, você vai lembrar do viajante enxergando o caminho. É visão sistêmica. Quando você lembrar de um guerreiro, você vai lembrar do líder que forma o seu exército para vencer as pequenas batalhas do dia a dia. Porque o mercado nada mais é do que uma batalha, né? E daí para frente. Então a gente tem aí um elenco de 10 competências que vão dar ao líder a oportunidade dele se movimentar, ele transitar nesse caminho que vai levá-lo à excelência. Professora, outra metáfora muito interessante é a metáfora dos 6 chapéus. Eu quero saber um pouquinho mais sobre ela, mas daqui a pouquinho. Agora nós vamos para mais um intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, eu volto já já com a professora Maria Rita Graminha falando sobre liderança.